Vamos lá, essa aqui é a parte 2 do vídeo. Se você não viu a parte 1, é só entrar no canal aí e assistir. Eu resolvi as questões 1 e 2 da lista destinadas para os níveis 1, 2 e 3. Agora a gente vai fazer essas duas questões para acabar. A questão 3 é só para os níveis 2 e 3, que é de ótica geométrica. E a questão 4 é só para o nível 3, porque é uma questão de eletromagnetismo. Então, simbora! Essa aqui, questãozinha de lentes, eu considero essa uma questão fácil, questão tranquilinha. Comparado com as outras que a gente fez, né? Essa aqui é mais de boa. Agora, essa aqui já é mais difícil de novo. Então vamos lá, vamos começar. Sistema formado por duas lentes L1 e L2 de focos f1 20 cm e f2 40 cm é montado como na figura a seguir. Tá. Então, eu tô vendo aqui, ó, tem uma distância de 20. Ó. A separação entre as lentes vale 20 centímetros. Só que o foco dessa também é 20. Então, o foco dela vai bater bem onde está a outra. E vai ter outra aqui. F1 e aqui F1 linha. Certo? Distando 20 centímetros aqui. Porque é o foco dela. 20 centímetros. As duas lentes são convergentes, porque está representado no desenho assim, com a setinha. Então elas são convergentes, foco positivo, etc. e tal. Tá aqui. Pronto. O objeto e o outro é 40. O foco da outra é 40 centímetros. Então se você perceber, daqui para cá são 20, para cá mais 20. Então o foco da L2 vai estar coincidindo com esse F1 aqui. Porque é 40 para cá, né? E aí vai ter um outro foco 40 para cá. O F2 linha. Mas a gente não vai... Acho que não vamos precisar dele. Tá, um objeto é localizado a uma distância de 40 centímetros da lente L1. Encontre a distância entre a imagem final gerada por L2 e o objeto. Perfeito. Aqui é aplicar as equações de Gauss. Basicamente, a luz vai vir aqui, vai passar pela primeira lente, vai vir para cá. Quando ela chegar na segunda lente, ela vai ter outra refração e vai formar uma imagem, por exemplo, aqui. Ou aqui, quem sabe. E daí a gente quer a distância entre a imagem final e o objeto. Essa distância toda aqui. Então vamos lá. Equação dos pontos conjugados. Equação de Gauss. Primeiro a gente vai fazer em relação a L1. Primeiro, igual eu falei, o raio vem, chega em L1 e aí ele vai ter a primeira refração. Então a gente vai fazer primeiro em L1 e depois em L2. Então vamos lá. L1, 1 sobre F, F1 igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, vou colocar 1, né? P1'. Pronto. Por que eu estou falando tudo do L1? Beleza. 1 sobre F1. Então é 1 sobre 20 igual 1 sobre... Aqui o objeto está a uma distância 40 centímetros. 40 centímetros. Mais 1 sobre P1'. Esse 20 aqui, eu vou escrever ele, esse 1 sobre 20, como 2 sobre 40, né? Aí passa esse 1 sobre 40 para cá subtraindo. Daí a gente acha que o P1', aqui vai ficar 1 sobre 40, então P1' é 40. Agora, interpretação, olha só. O P1' deu positivo. Se deu positivo é porque a imagem é real. A imagem é real. Então, olha só. Vamos tentar fazer um desenho aqui. Primeiro, eu sei que
Se o raio chega paralelo, ele vai sair passando pelo foco aqui, ó. Então, tá aqui o nosso primeiro raio. E depois eu sei que se ele passar aqui, tudo bem que não sei se a imagem está em escala, né? Tem esse problema. Mas se ele vem passando pelo centro óptico da lente, ele passa reto. Então tá aqui, aqui. Olha, a imagem foi formada bem aqui, ó. O que faz sentido com o nosso resultado, porque a gente encontrou 40 centímetros para o P1'. Então lembrando, 40 centímetros, positivo, imagem real. Se a imagem é real, ela está à direita da lente, porque ela é formada pelo cruzamento dos raios em si, né? Então, significa que essa distância toda aqui é 40. Show de bola. Só que essa não é a imagem final, porque, na verdade, deixa eu tentar diminuir essa... Como é que eu diminuo? Tem como não? Vou fazer assim. Eu queria diminuir o tamanho da imagem, enfim. Para fazer pontilhado, né? Essa imagem, ela não existe, né? Pronto, acho que deu certo. Ficou mais ou menos. O que eu estou querendo dizer? A imagem se formaria aqui, só que antes disso, ela vai encostar na lente L2. E aí vai ocorrer outra refração, né? E daí vai formar outra imagem em algum outro lugar. Por sinal, olha só. Como a gente desenhou uma que vem reta e refrata passando pelo foco, acontece que esse foco ele coincide com o eixo óptico dessa lente. Então vai acabar que esse raio vai continuar passando reto, né? Então, por acaso, esse raio não vai refratar, só porque ele passou no eixo óptico. Mas esse aqui vai. Esse aqui vai. Vai vir para algum lugar aqui que eu não sei. Então, beleza. Esse aqui é um... Eita. Esse é o P1' que a gente achou. Show. Agora a gente vai... Então eu tô explicando isso aqui bem devagar, a questão é rápida. Tá vendo que a gente fez pouca conta, mas eu tô explicando para realmente entender o que está acontecendo e, enfim, não gerar dúvida quando for fazer outra questão desse tipo, né? Agora a gente vai fazer em relação ao L2. E agora tem uma parte muito importante. Vamos lá. 1 sobre F2 igual 1 sobre P2. Esses dois ficaram feios. Mais 1 sobre P1. P2', né? O P2' é a posição da imagem final. Só que aqui, primeiro detalhe importantíssimo que muita gente erra. Muita gente. Inclusive, eu já errei isso várias vezes, né? Fazendo questões dessa matéria. Cuidado. Esse P2', você não vai só jogar esse 40 centímetros daqui, não. Porque a gente pensa, primeiro acha a imagem, a posição da imagem do L1, e aí joga... Desculpa, confundi. Eu tô falando do P2, né? Não do P2'. Porque muita gente pensa assim, ó. Deixa eu recomeçar a falar o que eu tava falando. Primeiro a gente acha onde está a imagem do L1, aí pega e joga aqui, ó, para ser o objeto da lente 2. Não é isso? Você pega a imagem da 1 para ser o objeto da 2, que aí vai gerar uma outra imagem. E aí muita gente vem aqui e bota esse 40 ali. Cuidado, cuidado, cuidado. O valor não é mais 40. Esse 40, ele é em relação à lente 1, ó. O 40 é a distância para a lente 1, é esse em laranja. Agora a gente vai ter que jogar só esse tamanhozinho daqui, ó. Porque agora estamos falando em relação à lente 2. Então não vai ser 40, vai ser 20. Vai ser 20. Certo, então a pessoa vai vir aqui
e vai completar. Olha, 1 sobre 40 igual 1 sobre... Aí aqui vai colocar 20 mais 1 sobre P2'. E vai resolver e vai achar. Só tem um probleminha. Isso aqui tá errado. Errado. Cadê o erro? Alguém consegue ver o erro aí? Onde está o erro? Onde está o erro? Bom, se quiser pausar e pensar, voltar na imagem aqui. Cadê o erro? Cadê o erro? Cadê o erro? O erro é que agora tem que ter um sinal de menos aqui, ó. Meu Deus, aí deu ruim. Tem que ter um sinal de menos. Por quê? A imagem gerada pela lente 1 é uma imagem virtual. Desculpa, uma imagem real. A gente falou sobre isso. Real, formada pelos raios em si, tá ela aqui. Só que essa imagem vai ser objeto para a lente 2, isso está certo. Isso vai ser um objeto para a lente 2. Só que ele vai ser um objeto virtual para a lente 2. Objeto virtual tem que ter sinal de menos. E já caiu no OBF, questão com objeto virtual. Então, não estou falando coisa muito avançada não. Perceba, olha só. Quando você tem um objeto real, os raios saem dele e eles divergem para chegar na lente, tá vendo? Olha aqui. Isso é característico de um objeto real, que é o que a gente normalmente trabalha. Eu falei virtual sem querer? Não sei. Mas um objeto real é o que os raios divergem para chegar no seu sistema óptico. O virtual é o contrário, é quando eles convergem. Olha aqui. Esse é o nosso objeto. Os raios não estão convergindo. Eles não estão convergindo, eles não estão se encostando num ponto aqui. Então eles estão chegando no meu eixo óptico convergindo. É o contrário desse. Esse objeto é virtual. O que eu gosto de pensar é o seguinte, o objeto ele está aqui, ó. Então esses raios vão meio que projetar um objeto ali que não existe. E aí eles vão mudar de direção e formar uma imagem. Por isso que é um objeto virtual. Enfim, mas o negócio dos raios convergentes e divergentes sempre funciona. Esse é um objeto virtual, portanto tem um sinal de menos. E aí, agora a gente pode terminar a questão. Vamos lá. Então, muito cuidado. Eu tinha falado que essa questão era fácil, mas eu tinha esquecido desse detalhe, né? Ela é bem dificinha, na verdade. Dá 3 sobre 40 aqui. Passa pra lá, centímetros. Não, centímetros não. 1 sobre centímetro, enfim. Aí o nosso P2' vai ser 40 terços centímetros. O que ele está perguntando? A distância entre a imagem final e o objeto. Então, olha só, vamos ver onde essa imagem vai parar. Primeiramente, tá vendo que deu positivo? Deu positivo. Então, é uma imagem real de novo. Eita, eu tô toda hora pegando o pincel errado. Imagem real. Real. Vamos ver onde que ela vai parar. Vai chegar aqui. E ele vai refletir e tal. Provavelmente deve encostar aqui. E a imagem parar aqui. Não sei direito, não importa. Mas o ponto é, a imagem está à direita da lente, porque é uma imagem real. Então, como ele quer a distância entre a imagem e o objeto, eu tenho que somar o P2' com 60 centímetros daqui, ó. 40 mais 20. Então eu pego essa distância, o P2', e somo com 60 centímetros. Então, portanto, a distância vai ser 60 centímetros mais 40 terços de centímetro. 3 vezes 60, 180, mais 40, 220 terços centímetro. Vamos ver se o gabarito bateu, né? Tomara que tenha batido. Bateu. Perfeito!
Olha que questão linda. Muito boa essa questão. B. Determine o aumento linear total do sistema, ou seja, a razão entre o tamanho da imagem final e o tamanho do objeto. Bom, vamos ver como é que a gente pode fazer. Vamos lembrar as fórmulas aqui, né? Isso aqui é uma revisão. Aumento linear é tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, que vai ser menos P' sobre P, lembrando que P é a posição do objeto e P' é a posição da imagem. Também pode ser F sobre F menos P. Então, essas são as fórmulas. Só que como ele quer o aumento total, eu tenho que fazer assim, o aumento total vai ser o aumento da lente 1 vezes o aumento da lente 2. Que aí eu vou conseguir o nosso aumento total. Por exemplo, se primeiro o objeto, sei lá, a imagem foi o dobro do objeto e depois ela dividiu por 3. O total vai ser 2/3. Eu multipliquei os dois, né? Multipliquei 2 vezes 1/3. Então, vamos fazer isso. Aí vai ficar menos P1' sobre P, vezes menos P1, né? P2' sobre P2. O P1, é só a gente pegar que tem tudo anotado ali. O P1 foi 40, né? O objeto estava inicialmente a 40 não, 20. Foi 20, né? Não. Foi 40. O P1 é 40, essa é a distância aqui. O P1 foi 40 e o P1' também foi 40. Vamos escrever ali. Então fica menos 40 sobre 40 vezes menos o P2' foi, cadê? Tá aqui, 40/3 e o P2 foi menos 20. Lembra do menos? É o objeto virtual, né? Então fica menos 40/3, esse menos é da fórmula, né? Sobre agora o menos do objeto virtual, menos 20. Então vamos ver, o aumento linear total fica, aqui dá 1, esse menos com menos fica mais, 20 com 40 dá 2, então dá 2/3. Olha, deu 2/3, eu falei que ia dar 2/3 e acertei, né? Vamos ver se deu isso mesmo. Cadê? Não, deu menos 2/3. E agora? Onde que o sinal aparece? Onde que eu errei sinal? Vamos ver. Ah, eu só esqueci do sinal. Tá aqui ele, ó. Eu esqueci de passar ele pra frente, né? Isso, menos 2/3, agora tá certo. Item C. Em relação ao objeto, a imagem final estará direita ou invertida? Real ou virtual? Só de olhar para o nosso desenho, você já dá para falar que ela é real e invertida, tá de cabeça para baixo. Só que não precisa desenhar para saber, só olhar como é que fala? Os valores. Aqui deu um P2' positivo, então imagem real. E deixa eu ver, como o aumento linear deu menos 2/3, esse menos indica que a imagem está invertida, né? O menos no aumento linear indica que a imagem está invertida em relação ao objeto. Então, item C, real e invertida. Tá aí. Vamos ver se é isso mesmo, né? Só aquela conferida final para não falar coisa errada. Invertida e real, perfeito. Show de bola. Questãozinha top. Eu lembrava dela ser mais fácil, mas ela é complicadinha. Agora vamos para essa aqui. Questão clássica, cicloide. Clássica questão de eletromagnetismo. A UBF vem cobrando algumas questões clássicas de eletromagnetismo. Por exemplo, ano passado, ou foi ano retrasado? Ano passado, né? Ano passado ela cobrou efeito Hall na segunda fase, que é um efeito clássico do eletromagnetismo e tal.
Aí eu pensei que a OBF pode vir a cobrar essa questão da cicloide ou na segunda fase ou na terceira. Talvez seja até mais para a terceira, mas eu quis já colocar ela antes porque ela revisa alguns conceitos de eletromag e se cair na segunda, eu não vou ficar triste de não ter colocado na lista, né? Porque, enfim. Mas eu adoro essa questão, é muito boa. Vamos lá. Uma partícula de massa m, carga q, se encontra em repouso na origem no instante inicial t igual a zero. Nessa região há tanto campo elétrico E y chapéu quanto magnético B igual a BZ chapéu, como representado na imagem. Para t maior que zero, a partícula inicia um movimento cicloidal. Essa curva é formada pela superposição de um MCU e da translação do centro com velocidade constante, e pode ser escrita da seguinte forma, tá aí, em que VC é a velocidade do centro, Y0 a posição vertical do centro e R o raio da circunferência. Letra A determine VC, letra B determine R, Y0, letra C, após quanto tempo a partícula retorna para Y igual a zero pela primeira vez, e D, qual a coordenada X quando Y igual a zero. Show de bola! Isso aqui é lindo, que é o seguinte, quando você tem uma força constante num eixo, no exemplo da questão nós temos um campo elétrico constante, e a partícula tem carga mais Q. Então ela vai ter uma força para cá, força elétrica, do tipo Q vezes E. E essa força vai ser constante, sempre apontando para cima. Quando você tem uma força constante no eixo e um campo magnético em outro, você vai ter um movimento cicloidal, que é esse aqui. É o movimento que, se você pegar um pneu de um carro girando, né, e você acompanhar um ponto dele, é o movimento que ele vai fazer. Ele vai fazer uma cicloide. Que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. É um MCU, ou seja, a partícula está fazendo um movimento circular uniforme aqui nesse círculo, só que o círculo está andando para cá com velocidade VC. Então é como se fosse o pneu, né? Você tem um ponto do pneu, ele vai girar, MCU, só que o pneu está transladando. Então é isso que acontece, o movimento cicloidal. Para demonstrar que é um movimento cicloidal, tem como, mas usa muito... tem que resolver várias equações diferenciais. Tem no meu caderno. Se eu achar, eu até coloco aí na tela para vocês verem. Se quiserem pausar e dar uma olhada, tem a demonstração. Dessa cicloide e tal. Mas a gente vai fazer aqui com os bizus, né? Com os macetes. Então vamos lá. Show! Show, show, show! Primeiramente, vamos analisar essa equação. Equação da circunferência é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual raio ao quadrado, né? Essa é a equação da circunferência. Só que nesse caso o meu x do centro está se deslocando para a direita. Por isso que ele bota um VC vezes tempo. Ele está se deslocando com velocidade constante. Então a explicação da equação é essa, né? Beleza. Primeira técnica de resolução. Quando você vê uma questão de cicloide, faça isso. Olha só. Tem uma característica muito importante desse movimento, que é o seguinte. No eixo Y, ele realiza um MHS. Isso dá para demonstrar também, só que eu não vou fazer porque vai demorar. Mas no eixo Y, ele realiza um MHS. É só você pensar, né? Na verdade, acabei de raciocinar isso aqui. É bem fácil de ver que é um MHS. Por quê? Lá nas aulas de MHS, a gente sempre fala assim, quando você tem um MCU e você joga uma lanterna aqui, ó, você joga uma lanterna, a sombra que esse MCU faz é um MHS, certo? Vocês muito provavelmente já ouviram isso, né? Então pensa aqui, ó, vou lançar a minha lanterninha aqui do lado, piu, piu. Então esse cara está fazendo MCU. Então a projeção dele no eixo Y aqui vai ser de fato um MHS.
Então isso a gente aprende, tem no tópico de física, esse negócio do MCU relacionado com o MHS. Então show de bola. Por que é importante saber que é o MHS? Porque o MHS tem uma característica muito importante, que é o seguinte. Nos extremos, vamos escrever letra A, MHS. Nos extremos, o módulo da força resultante vamos dizer assim, como é que eu escrevo isso? Tá, já sei. O módulo da força em menos A é igual ao módulo da força em A, onde A é a amplitude. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quando você tem um sistema massa-mola, por exemplo, primeiro você comprime ela. Então ele está aqui, ó. Vamos supor que aqui é a nossa posição de equilíbrio. E ele foi comprimido aqui até menos a amplitude. Nesse caso aqui ele vai ter uma força resultante. F igual a K vezes A, né? Que é o Kx, só que o x nesse caso foi a amplitude. Quando ele chegar no outro extremo, que é o mais A, nós teremos uma força que é igual a menos Ka agora. Certo? Então perceba que o módulo é igual. Então no MHS, o módulo da força resultante nos dois extremos tem que ser igual. Só de usar esse fato, a gente vai acabar com essa questão em uma linha. Essa questão que, se você for fazer na marra, tem que resolver equação diferencial ordinária, não sei o que. Aqui ela sai em uma linha. Olha só. Por quê? Vamos desenhar as forças, finalmente, vamos desenhar as forças. Vamos desenhar nos dois extremos, né? Então vamos colocar aqui a nossa amiga, bolinha, quando ela está aqui e quando ela está bem no topo. Os dois extremos. Nesse caso, nesse momento aqui, no primeiro, a velocidade é zero, porque ele disse que sai do repouso. Então a única força que nós temos é uma força elétrica aqui para cima, igual eu falei. Q vezes E. Show! Aqui em cima, nós temos Q vezes E ainda. Logicamente, que é uma força constante. Q vezes E. Porém, lembra que ele está fazendo um MCU, né? Então, a velocidade dele nesse ponto tem que ser necessariamente para a direita. A velocidade é sempre tangente à trajetória. Como a trajetória aqui faz uma curva e eu estou no máximo dela, a tangente aqui é horizontal, né? Então a velocidade do bicho está para a direita. Essa é a velocidade. Vamos escrever aqui, ó. Fazer pequenininho. V máximo. Que é a velocidade dele no topo do movimento. Tá para a direita. Certo? Como é que a gente escreve força magnética? Revisão aqui, ó. Força magnética é igual a Q, que multiplica V vetor B. É um produto vetorial. O módulo da magnética. O módulo da força magnética vai ser o módulo do produto vetorial, que é QVB seno de θ, né? Θ é o ângulo entre os vetores V e B. Mas o ponto é o seguinte, para você achar o sentido da força, você tem que fazer um produto vetorial. Usar a regra da mão direita, né? Então se você usar a regra da mão direita aqui, ó, o B está saindo da tela, B está saindo da tela. O V está para a direita. Então se você fizer V vetor B, pegar a sua mão direita, posicionar os dedos no V e levar até o B, V vetor calma aí. Isso, V vetor B, você vai ter uma força aqui para baixo. Força magnética está aqui para baixo. Assim, eu não estou com vídeo, então não tem como eu fazer, né?
Mas se você souber a regra da mão direita, tem que saber, faz aí V vetor B, que a força magnética vai estar para baixo. E a força magnética nesse momento, como a velocidade está no plano da tela e o B está saindo da tela, o ângulo entre eles é 90 graus. Então vai ser apenas QVB. Olha só o módulo, né? Show de bola. Então, olha, eu peguei os dois extremos do MHS, escrevi a força resultante. Agora eu posso igualar o módulo deles, olha que maravilha. Então, inicialmente nós temos Q vezes E, e depois nós temos QVB menos Q vezes E. Lembrando que esse é o V máximo. V máximo. Por que eu sei que a força tem que estar para baixo? Porque, repetindo, aqui é um movimento circular, tem que ter uma força centrípeta para baixo, né? Nesse momento. Então, Q, V máximo B, menos QE. Aí, acabou. Por quê? Corta o Q em todo mundo, e aí fica QM, quer dizer, Q não, é VM, igual a 2E sobre B. Achei a velocidade máxima da partícula. Se a questão estivesse perguntando isso, acabou. É isso. Só que a questão não perguntou isso. Perguntou a velocidade do centro. E aqui a gente vai ter que ter uma jogadinha que vem do estudo do centro instantâneo de rotação. Quando você tem um rolamento puro, vou tentar fazer um círculo aqui, será que ele... Ó, aí ó, deu bom. Quando você tem um rolamento puro, ou seja, que esse ponto aqui de baixo ele não se move em relação ao chão, não desliza, né? Vamos supor que está rolando aqui um pneu de um carro. Você tem essa relação aqui, ó. Isso vem lá de mecânica e tal. Você tem a velocidade do centro, V, C, e aqui a velocidade, vamos dizer, velocidade máxima. Só para ficar igual na nossa questão, Vm. Existe, na verdade, aqui um triângulo de velocidades. Aqui a velocidade é desse tamanho, aqui a velocidade é desse tamanho, aqui ela é desse tamanho. Porque a velocidade vai aumentando conforme a distância em relação ao centro instantâneo de rotação vai aumentando. E daí, como isso aqui vale R, isso aqui vale R, por semelhança de triângulos, o nosso Vm é o dobro da velocidade do centro. Então, quando você tem um pneu girando, a velocidade aqui no topo é o dobro da velocidade do centro do pneu. Certo? Isso aí de mecânica tem que saber, né? Então, beleza, a gente achou, na verdade, o dobro da velocidade do centro. Então, a velocidade do centro vai ser metade disso. E sobre B. Pronto. Tá aqui. Letra A, morreu. Letra B, determine R e Y0. Deixa eu pensar aqui. Já sei. Tem dois... Deixa eu pensar. Tá, vamos fazer por trabalho e energia. Tá, tem dois jeitos de fazer. Um deles é meio carteado, você tem que já lembrar dessa informação, né? Que vou falar para, enfim, incrementar o conhecimento. No ponto máximo da cicloide, aqui em cima, no extremo superior, o raio de curvatura da trajetória é igual a 4 vezes o raio do círculo. Então, olha ali. Tá vendo que tem esse círculo? Esse círculo tem um raiozinho. Só que o raio de curvatura da cicloide, nesse ponto, tá aqui o raio de curvatura, ele é 4 vezes esse raio. Certo? Se você souber disso, você faz o seguinte, ó, que a força resultante aqui, que a gente sabe que em módulo é igual a essa, então QE, tem que ser igual à força centrípeta, que é M
mv² sobre o raio de curvatura. E o raio de curvatura aqui é 4r. Fazendo assim, você sabe a velocidade máxima, que é 2e sobre b, isola o raio, acabou a questão, porque ele pede o raio, né? Acabou. Só que aí você teria que tirar essa informação do seu bolso, né? Enfim, se cair, agora você tem essa informação. Raio de curvatura no extremo da cicloide é igual a 4 vezes o raio do círculo que vai girando, né? Só que a gente não vai fazer assim. Tem outro jeito de fazer, que é por teorema da energia cinética. Trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Só tem duas forças, elétrica e magnética. Força magnética, normalmente, não realiza trabalho. De fato, aqui, ela é sempre perpendicular à velocidade, perpendicular à trajetória. Então, não tem como ela realizar trabalho. Então, o único trabalho vai ser o da força elétrica, que é força vezes distância. Só que como a força elétrica aponta sempre para cima, ela é uma força conservativa, e nós sabemos que a força conservativa, o trabalho dela não depende da trajetória, depende só dessa distância aqui, como se fosse o trabalho de uma força-peso, né? Então, na verdade, o que vai entrar ali na fórmula do trabalho é essa distância aqui, certo? Porque trabalho é força vezes distância, vai ser essa distância, que é igual a 2R. Estão vendo? Olha aqui, ó. R, R. 2R. Então vamos lá. Q vezes E vezes 2R. Pronto. Isso tem que ser igual à variação de energia cinética entre os dois pontos que eu estou analisando, que é o início e o extremo ali. No início, quer dizer, é final menos inicial, né? Então, final é mv² sobre 2, 1 meio de mv². Só que o v é 2e sobre b. Então, quando eu elevar ao quadrado, fica 4e² sobre b², né? 1 meio de mv². Menos a energia cinética inicial, que é 0. Então, tá aí. 2 corta com 4 e corta com o 2 aqui embaixo, né? O 4 vai embora. O E corta com E. E daí, se você lembra do que eu tinha escrito lá em cima, deu exatamente a mesma coisa. Tem que dar a mesma coisa, né? Senão, aí tem alguma coisa errada. Então fica ME sobre QB2. Esse é o raio. E, logicamente, o raio ele vai ser igual também ao Y0, né? Por quê? É lógico. Aqui é 0. Se você subir R, você chega no Y0, né? Coordenada do centro. Então, deixa eu só olhar o gabarito para ver se a gente está acertando, né? Imagina, tá tudo errado. Tá certo, oba, é isso aí. Beleza, aqui, para acabar logo, que tá ficando muito grande isso aqui. C, após quanto tempo a partícula retorna para Y igual a 0 pela primeira vez? Ó, tem um jeito de fazer isso aqui seriamente. Só que como eu tô há muito tempo dando essa aula já, daqui a pouco tem que sair, eu vou só falar como é e vocês tentam fazer em casa. Que é o seguinte, você para o círculo, ou seja, você joga uma velocidade VC contrária para todo mundo, você para o círculo e entra no referencial do centro do círculo. Ou seja, num referencial que se move junto com o círculo, né? Ou seja, você vai parar o círculo. Para esse referencial, essa partícula está fazendo apenas um MCU. E aí o tempo dela vir aqui e voltar para cá vai ser exatamente um período. E você calcula. Acabou. Período é 2πr sobre V, né? Exato, 2πr sobre V. Então fica aí de dever de casa. Só que, pra gente, eu vou usar já um resultado conhecido, que é o período quando você tem uma força magnética atuando e tal, e você está girando devido a essa força magnética, o período não depende da velocidade,
das outras forças, não depende. O período, ele só depende da massa. E aí a fórmula para o período é 2πm sobre QB. Como é que a gente chega nessa fórmula? Coisinha básica de eletromagnetismo, quando aprende força, né? Você tem uma partícula com velocidade e um campo magnético entrando. Aí vai surgir uma força centrípeta, que é a força magnética. Então fica mv² sobre R é igual à força magnética, QVB. Aí corta um V, aí você acha que o V é melhor achar o R aqui, né? Tá, vamos achar o R. Você acha que o R é igual a mv sobre QB. Aí quando você for calcular o período, fica 2πr sobre V, que é 2π vezes esse cara, mv sobre QB vezes V. Aí o V corta, tá vendo? Não depende da velocidade. 2πm sobre QB, tá aqui uma rápida demonstração. Aí se você usar esse fato conhecido de que não depende da velocidade, você simplesmente taca a resposta. Por fim, a letra D pede a coordenada x quando passa esse tempo. Aí é lógico que você vai simplesmente fazer um MRU, né? Tranquilinho. Distância é velocidade do centro vezes o período. Então a coordenada x vai ser VC, não sei se vocês lembram, mas é E sobre B, vezes esse cara. Então fica 2π m sobre QB2. Vamos ver se bateu o gabarito. Vamos ver se bateu o gabarito. Calma aí que tá... Bateu. Perfeito. Então é isso. Essa foi a revisão, né? Questãozinha top essas duas. Perfeito. Então, falou aí. Boa prova da OBF pra vocês.